de volta aqui com o Temperando o Papo. O tema é interessantíssimo, viu, chefe? Reprodução humana assistida. Gente, para isso eu recebo o Dr. Leopoldo, ginecologista, especialista em reprodução humana, e também a Françoise, embriologista. Sejam bem-vindas, viu, gente? Obrigado. Bem-vindos, né? Gente, para começar já, quais as principais causas da infertilidade? De forma bem simples, a gente pode dividir os fatores de infertilidade em problemas masculinos. Então, cerca de 1/3, 30% das vezes o problema está no lado masculino, alterações na qualidade dos espermatozoides. Outro 1/3, problemas relacionados à trompa, né, obstruções tubárias. Isso pode ser decorrente de endometriose, que é uma doença que leva a uma obstrução da tuba ou trompa, né? Infecções que a mulher pode contrair ao longo da vida. E o outro 1/3 relacionado a problemas da ovulação, alterações como o ovário policístico, e são alterações que fazem com que o óvulo não amadureça de forma adequada. Se a mulher não ovula, dificilmente vai conseguir engravidar, vai diminuir muito a chance dela engravidar. E mais raramente, mas acontece, em que a gente avalia o homem, avalia a esposa e não encontra nenhum fator causal da infertilidade. Na verdade, não é que não exista um fator, é que até onde foi avaliado, analisado, a gente não conseguiu encontrar. Então, isso acontece em 10% dos casos. A gente chama de infertilidade sem causa aparente. São poucos casos mesmo. São poucos e agora, casos. no caso, existem muitos casais que necessitam desse tratamento para a mulher poder engravidar? Estima-se que 10 a 15% dos casais vão ter alguma dificuldade para engravidar. Felizmente, a maioria desses casais vão precisar de tratamentos mais simples para conseguir engravidar. Ou uma indução da ovulação com algum hormônio apenas, ou um tratamento mais simples também chamado inseminação artificial. Então, a maioria desses casais com um tratamento mais simples, ou até mesmo com algum aconselhamento, algumas vezes o problema está relacionado no coito, na relação, a gente consegue resolver a maioria dos casos. E os casos mais complexos, a gente tem que partir para um tratamento mais específico, que a gente chama de fertilização in vitro. Mas e qual a minoria. A diferenciação dos dois? A inseminação artificial, que é uma modalidade de tratamento mais simples, é uma forma de a gente auxilia o casal a engravidar colocando os espermatozoides dentro do útero. Então, todo o processo de encontro do óvulo com o espermatozoide vai ocorrer naturalmente na trompa, que é o local que ocorre a fecundação. Na fertilização in vitro é diferente. A gente estimula a ovulação da mulher para maturar mais óvulos. No momento adequado, a gente retira esses óvulos, a mulher toma uma anestesia e, guiado por um ultrassom transvaginal, a gente vai com uma agulha e retira esses óvulos de dentro dos ovários. O marido colhe o sêmen, normalmente por masturbação, mas algumas vezes a gente precisa fazer uma biópsia ou um procedimento para retirar os espermatozoides do testículo, e é feito o processo de fertilização no laboratório. Por isso chama fertilização in vitro, e o nome popular dessa técnica ficou como bebê de proveta. Né? É verdade. É o bebê de proveta. Conhecido como bebê de proveta mesmo. Lembra? Chefe, tinha até em novela, né? Tinha. Teve uma repercussão enorme. Doutor, você disse que tem um grupo em que não é detectado nenhum problema, no caso, para fazer qualquer tipo de, ou in vitro ou não. Pode ter desse grupo um lado psicológico que atrapalhe a gravidez ou o relacionamento? É difícil da gente conseguir provar que o lado psicológico realmente está influenciando na chance de um casal engravidar. Muitas vezes o problema está relacionado ao coito, ao relacionamento do casal, ou uma baixa frequência de relações sexuais, ou algum problema do parceiro, alguma disfunção erétil, algum problema de ereção, e isso muitas vezes interfere na chance de engravidar. E aí cria uma bola de neve, né? O casal não engravida, o casal tem alguma dificuldade na relação sexual, isso diminui muitas vezes o prazer, a libido, e o casal acaba se distanciando mais ainda, né? Agora, a parte psicológica é difícil da gente provar, conseguir ter isso como um fator, né? Doutora, agora o que é exatamente a íquise? Então, quando a gente recebe os óvulos, né, a gente pode, dependendo da qualidade seminal, a gente tem duas técnicas que a gente pode fazer para fazer essa junção do óvulo com o espermatozoide. A fertilização in vitro tradicional, as duas são bebê de proveta.
Mas a fertilização in vitro tradicional, a gente pega esses óvulos e a gente coloca em volta de cada óvulo aproximadamente 60 a 100 mil espermatozoides selecionados, a gente já preparou eles, escolheu os melhores, e a gente coloca esses em volta do óvulo e espera que um deles faça o caminho natural. Na ICSI, geralmente para fator masculino grave, onde a concentração de espermatozoides ela é menor, a gente seleciona um espermatozoide só e através de um aparelho que é um micromanipulador, uma agulha menor do que um fio de cabelo, a gente injeta esse espermatozoide escolhido dentro do óvulo. Entendi. Agora, gente, a título de curiosidade, a cada ejaculação, quantos mil espermatozoides o homem produz? Não, isso varia muito. Varia muito. Isso, mas assim, pela Organização Mundial de Saúde, um homem normal tem aproximadamente 20 milhões de espermatozoides, a concentração total. Na concentração isso por total. ml. Isso Agora, por se ele ml. ejacular 3 ml, aí 20 milhões de 3 ml vai dar por volta de 60 milhões. Nossa, né? Porque vocês falaram 100 mil, então é uma proporção assim absurda, enorme, não é, chefe? É realmente grande, até fica difícil pensar em 60 milhões e a pessoa não engravidar, né? Mas quando se faz uma inseminação, seja ela qual for, existe e qual é o risco da criança nascer com algum defeito, com algum problema, ou não existe isso, é uma coisa que vai dar 100% certo? O risco de malformações ele está muito relacionado à idade da mulher, por um problema, na verdade, por uma questão fisiológica. A mulher nasce com os óvulos, não se produz mais óvulos depois do nascimento. E com o tempo, esses óvulos vão sofrendo um envelhecimento natural, um envelhecimento fisiológico da célula. Quando essa célula encontra com o espermatozoide e ocorre a divisão dos cromossomos, isso daí tem uma chance maior de ter um erro na divisão e ir um cromossomo a mais e ir um cromossomo a menos. Uma das síndromes, né, que o pessoal conhece, mais frequente é a síndrome de Down, que é a única compatível com a vida. Então, o risco de síndrome de Down está relacionado à idade da mulher, independente da técnica. Independente de fazer tratamento ou não. Entendi. Então, não existe nenhum tratamento para a gente amenizar ou tentar fazer com que não tenha essa síndrome. A não ser que quando você faz uma fertilização in vitro, o casal faz uma fertilização in vitro, é possível você fazer um estudo genético dos embriões para analisar se o embrião tem um erro genético. Então há a possibilidade. Há a possibilidade. Tira uma célula do embrião e analisa para ver se ele tem algum problema. E qual a chance de engravidar, no caso, na FIV? Como eu te falei, depende primeiro do fator de infertilidade. O que está levando aquele casal a fazer um tratamento como esse? É um problema da trompa? Teoricamente é um problema mais simples, que é um problema só mecânico. Não, o parceiro tem um problema muito grave na qualidade dos espermatozoides. Então isso vai influenciar na qualidade dos gametas e na chance de formar bons embriões. E a idade da mulher. Relacionada a essa técnica. Se a gente a idade é interessante, você estava falando que é dos 16 aos 22. 16 a aos idade 22. fisiológica, né? Seria o auge da vida reprodutiva. A gente tem uma difícil. queda para quem faz tratamento a partir dos 35 anos. E isso se acentua muito depois dos 40. Entendi. Então a gente sai de uma porcentagem de aproximadamente 50%, 60% para 10% ao redor dos 40 anos e vai diminuindo mais ainda conforme os anos vão passando depois dos 40. Um exemplo prático para quem está em casa entender isso, se um casal em que a mulher tem um problema na trompa e a mulher tem por volta de 28, 30 anos, precisa de um tratamento de fertilização in vitro, a chance de sucesso gira em torno de 50%. Cada 100 mulheres, 50 vão conseguir engravidar com uma tentativa, 50 não vão conseguir engravidar. O mesmo problema, um problema na trompa, só que ao invés de 28 anos, a mulher tem 40, a chance de sucesso cai para 10%. E a idade do homem, doutor? A idade do homem também influencia na chance de engravidar e na qualidade dos espermatozoides, mas de forma menos importante do que no caso da mulher, porque um homem a cada 70 dias produz novos espermatozoides, então a célula é nova. Claro que um homem de 70 anos não vai produzir espermatozoides com a mesma eficiência de quando jovem, mas a célula é nova. Papai que o diga, né, pai? Agora me fala, tem como a gente escolher o sexo dos embriões? Tem, do mesmo jeito que a gente pode avaliar
os embriões para saber se tem alguma doença, a gente pode, com uma célula, estar avaliando o sexo. Só que a seleção de sexo aqui no nosso país, ela só é permitida, né, se tem alguma doença, alguma história de doença na família. Gente, é possível congelar óvulos? E hoje é uma técnica bastante confiável, que principalmente para as mulheres que estão retardando a maternidade, principalmente por causa do trabalho, né? Sim. Que isso eu acho que fator predominante, é fator predominante hoje em dia. Então a gente pode congelar os óvulos e os resultados são muito eficientes. Entendi. Vocês podem nos dar uma ideia em relação ao tratamento e ao custo dele? Podemos. Você quer dizer o custo para fazer uma fertilização in vitro? Desses tratamentos e congelar os óvulos, por exemplo. Tá. Para congelar óvulos, a gente pode dividir o custo em 3. Você vai precisar de um especialista para acompanhar todo o processo de estimulação da ovulação e também para coletar esses óvulos. O segundo custo seria o custo do laboratório, que aí envolve a Françoise, que vai fazer a escolha, a seleção desses óvulos e vai fazer o processo de congelamento celular. Que foi necessário para fazer, né? E o terceiro, os hormônios, né? Que você precisa utilizar na mulher para amadurecer mais óvulos. Se você for somar tudo isso, claro que varia de clínica para clínica, mas entre 5 a 12, 15 mil reais, dependendo de cada caso. Uma média por volta de 8 ou 10 mil reais para congelar os óvulos. Entendi, não é um tratamento barato, mas é a busca de um sonho, né? Então, mas e a manutenção desse congelamento? A manutenção, ela obviamente tem um custo. Eu posso falar pelo nosso serviço, mais ou menos o valor é de R$400 a cada 6 meses, para você manter esses óvulos congelados. Então, mas isso varia de clínica para clínica. Varia de clínica para clínica, obviamente, né? Entendido, viu, gente? Que interessante. Infelizmente o tempo é curto, mas a entrevista foi sensacional. Tem como fazer pelo menos 1 hora com essa entrevista e os temas, né? São muito interessantes mesmo. Dr. Leopoldo, presente aqui, ginecologista, especialista em reprodução humana. E a doutora Françoise, também embriologista. Gente, muito obrigada pela participação de vocês dois. Obrigada. Os contatos da clínica, né? Para as pessoas interessadas ligarem para vocês. www.projetoalfa.com.br E a gente tem também o blog da Fran, onde eu tiro bastante dúvidas, respondo as perguntas das pacientes. Que é www.franreproduçãohumana.com.br. Obrigada, Fran. Olha só. Obrigada, viu, doutor Leopoldo? Obrigado a você pelo convite. É isso aí, gente. Vocês continuem por aqui. Tem mais entrevistas. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu vou com o pé lá outro cá. Temperando o papo. Volta já.